Alô você, a graça e a paz a todos que se faz presente conosco pelo nosso canal Santos Digital Gospel, pela nossa rádio Santos Digital 100% Jesus. Grato ao Senhor por tê-los aqui conosco nessa jornada espiritual. Estamos sempre de costume, né, trazendo uma palavra de paz para abençoar a tua vida que precisa realmente da presença do Eterno, é o preenchimento da lacuna, né, do vazio que se encontra em nossa alma. A gente precisa sempre estar preenchendo com alguma coisa e tem que encher com boa coisa, não é? Não, qualquer coisa não pode preencher esse espaço, essa lacuna, esse vazio. Então é preciso a palavra de Deus, é preciso um verdadeiro preenchimento para que você possa se abastecer. Você pode ir em qualquer outro lugar, mas vocês não vão realmente ser abastecidos, a não ser pela palavra de Deus. Traga uma palavra de fé ao teu coração. Abra sua Bíblia lá no Salmos 49 e o versículo 15. Quero trazer dois textos para que a gente possa meditar melhor. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Repetindo. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Vamos para outro texto, né? Daniel 6:27. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Então, amado, aqui está dois textos, né? Os textos que a gente estamos tentando, né, desvendar alguma coisa espiritual, absorver alguma coisa espiritual para a nossa vida, para a alimentação espiritual. O salmista estava lá, né, dizendo que o Senhor tem o poder de livramento da morte, de trazê-lo realmente em vida. Ele tem esse poder. O Jó, patriarca, ele disse ainda que ele me mate, né? Mas ele dizia que por fim ele ia ver com os seus olhos, não é? E então, como é que ele morto poderia ver? Então, ele estava falando aqui de um poder sobrenatural que existia além da morte. Então, para esse Deus, não existe, não é o morrer para ele, não é? Então, o apóstolo São Paulo disse: morrer para mim é Cristo, viver, não é? Viver em Cristo. Então, a gente sabe que realmente há um fator, né, que chamado morte, um ser que é temeroso, né? Teme, a terra teme, o mundo teme, todos temem esse ser chamado morte. Mas a gente realmente tem o ser que domina a morte, que tem o poder sobre a morte. Então o salmista, ele estava aqui mostrando que Deus, ele tem o poder, ele é o poder, e ele domina a morte, ele tem o poder de trazer os mortos ao vivo. Um exemplo no Ezequiel 37, não é? Quando a gente vimos ali o profeta no meio de ossos secos, que não tinha vida, não tinha nada, não é? Sequíssimo. A Bíblia diz que estava seco. Se você quiser acompanhar no capítulo 37 de Ezequiel, você acompanha tudo ali. E o profeta caminhava naquele vale, né? O vale de ossos seco, sequíssimo. A Bíblia diz que estava sequíssimo, não existia vida. Porque você pode achar que a sua vida não tem mais solução, né? Que esse problema não tem mais solução, mas tem solução, viu? Estava sequíssimo, estava sem vida, glória a Deus. E o Senhor realmente mandou que o profeta profetizasse aos espíritos, mandasse desse ordem aos ossos, que ele voltasse a viver. Então, ele tem o poder sobre a morte. Não pense que a tua causa não tem solução. Tem solução sim, porque o meu Deus, ele tem o poder. Amém?
esta causa não está perdida. O profeta Daniel, ele diz assim: ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Quem é que faz sinal em cima do céu? É Deus. Quem faz proeza na terra é Deus. Então ele tem e ele livra você. Ele nos livra desse poder da morte. Ele nos dá a salvação. Está escrito na palavra de Deus, quando o Senhor ele traz a palavra lá em João, né, ele diz assim: quem crê será salvo. Quem crê. Agora, é por meio da fé. Tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ter as coisas de Deus, então você precisa acreditar nele. E quando você passa a acreditar em Deus, então ele tem compromisso com você. Ele passa a ter compromisso com você. Quando você tem fé, quando você dispensa a sua fé, a sua confiança em Deus, não é? Então ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, inclusive sobre a morte, não é? A morte é um ser temeroso aqui na terra. A morte é um ser temeroso que as pessoas temem, rico, pobre, não é? Toda classe teme esse ser chamado morte. Não é uma realidade que ninguém consegue fugir. Mas fórmula, todo tipo eles inventam para fugir, né? Os faraós faziam aquelas múmias, né? Dizem que é ele que com esperança de se reencarnar ou voltar à vida ou viver eternamente. Mas, felizmente, não tinha fôlego de vida, não voltaria mais à vida, ficava lá aquela múmia, aquela coisa, não é, horrorosa, mas nada de vida. Né? Só um cemitério de mortos, né? Pessoas lá famosas que foram alguma coisa, né? Que demonstraram alguma, né? Alguma autoridade ou algum tipo de poder, algum tipo de que exerceu lá no mundo, no seu estado, no seu país. Então realmente essa pessoa seria lembrada, mas não tinha vida, não é? Porque não tem o poder sobre a morte. Então a morte, ela é um ser temido aqui desde o início que o homem pecou lá no Éden, porque a Bíblia diz que o homem saiu fora da direção da vontade de Deus, e aí quando ele pecou no Éden, então ele se corrompeu, não é? Ele abriu uma espécie de portal para entrar esse ser chamado morte. E esse ser chamado morte só é vencido através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Porque ele veio para dar vida, porque existe o ser chamado morte. Então só Jesus Cristo ele veio para dar vida. Então essa proeza é feita aqui na terra, não é? Ele demonstrou com a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 de São João, né? Demonstrou lá que tem o poder sobre a morte, não é? Ele demonstrou que tem o poder sobre a morte quando Eliseu, não é, ressuscitou aquele moço, não é? E Elias também, não é? Tudo isso a gente vê o poder de Deus sobre a morte. Jesus Cristo morreu, não é? Ressuscitou, não morreu, mas mataram Jesus, mas ele ao terceiro dia ele ressuscitou, não é? Veio dos mortos e ressuscitou, vencendo a morte. Então isso demonstra que o Senhor realmente tem o poder sobre a morte. Esta maravilha foram feitas aqui na terra. Ele tem o poder para fazer sinais e maravilhas nos céus e na terra, não é? A gente vê tantas coisas acontecendo, possivelmente nos sinais dos céus. Então a gente precisamos entender, acompanhando, não é? Cada momento, cada situação, a gente estamos acompanhando, porque Ele é quem está fazendo tudo isso. É Deus quem faz o poder. Então a gente tem que correr a Ele, pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele o poder de discernimento, de discernir, de realmente de entender e compreender essas coisas. Então o salmista ele diz que ele tem realmente o poder de redimi-lo da morte, não é? É Ele, Jesus, Deus. Não é? O profeta aqui, ele está também, não é, dizendo também a mesma palavra, só de uma forma mais aprofundada, não é? Ele livra e salva
e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Então, Ele. Então, que o Senhor Deus possa te abençoar, que o Senhor Deus possa assim abrir, não é, a tua mente, que vocês possam confiar em Deus, porque o poder sobre a morte quem tem é o Senhor. Aquele moço, não é, aquele filho da viúva de Nair, ele realmente, o que aconteceu? Ele estava morto, o desespero estava grande, mas ele trouxe aquele jovem, aquele moço, ele trouxe da morte para a vida. Então, Jesus. Então, ele tem o poder, o poder dele, viu? O poder dele. E, lá no Êxodo 20, o 4 e o 5, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Então, o Senhor está mostrando, eu tenho poder. É eu que tenho o poder, é Deus que tem o poder. Não é um ser que você constrói, algo que você constrói com as suas próprias mãos. Você tira foto, faz alguma coisa e fica lá, não é esculpida, não é imagem, não é estátua, uma coisa. Deus não está dizendo assim para você, não se curvaça a isso, porque é Ele que tem o poder, é Deus, viu? É Ele. Se você tem de se curvar, se curva diante de Deus. Se você tem de adorar, adore a Deus. Se você tem que buscar, busque a Deus, porque somente é Deus. Pastor, e quem é esse Deus? Deus é um ser tão poderoso que Ele criou os céus e a terra e faz maravilha nos céus, faz maravilha na terra, tem o poder no céu, tem o domínio na terra. Então a Ele, sim, você deve prestar louvor, prestar adoração a esse Deus, se fortalecer nele, se fortaleça neste Deus, conheça esse Deus, não costura para vocês realmente exaltam deuses que você realmente, você construiu, foi construído por mão de homens, não se curva a ela. Então Deus está dizendo isso para vocês, viu? Porque Ele é o Senhor e fora dele não existe outro, não tem outro Deus a não ser o nosso Senhor. Então que vocês possam realmente entender isso, compreender esta palavra, deixar que esta palavra realmente entre dentro de você e que você possa mudar essa situação. Pastor, para quê, pastor? Para que vocês tenham dias melhores, não é? Então, a gente deve obedecer às autoridades? Sim. Deve realmente orar pelas nossas autoridades? Sim. E agora, mais do que nunca, devemos orar pelas nossas autoridades. Porque a Bíblia manda nós orar pelas nossas autoridades, orar pelos aqueles que estão nos poder, não é? A gente vimos ataque de um lado, ataque de outro, a gente não sabe para onde correr, então corra a Deus, não é? Corra a Deus, porque Deus é quem vai direcionar, não é? A pessoa certa, não é? A pessoa que deve realmente assumir realmente a responsabilidade diante de Deus e de todas as pessoas. Então nós devemos também honrar as autoridades, que seja A, que seja B, C, D, mas a gente precisamos honrar, não é? Orar por essas pessoas, não adorar, porque tem pessoas que adoram, não é? Está fazendo aí uma espécie de rumaria, não é? De caminhada, quase uma caminhada espiritual que não tem nada de espiritual, né? Então a gente precisamos compreender que o Senhor está acima de todas as coisas. Não construa para vocês de estalta, de estrutura, não se curva a ela, não é? Não se curva a essas imagens, essas coisas, não é? Essas coisas supérfluas da vida, mas se ligue que o Senhor realmente, Ele é o Senhor, Ele tem o poder sobre a morte, Ele está acima de todas as coisas, Ele é Deus e Ele pode solucionar esse problema que você está passando, que você está atravessando. Somente Deus é quem pode. Ele vai chegar no momento certo e você vai ver que Ele é Deus. Vamos estar orando? Eterno Senhor, Pai Celestial, Rei do Universo, Senhor da Glória, eu te louvo, Senhor. Te glorifico, meu Deus, pela tua imensa bondade, pela tua misericórdia, meu Deus, pelo teu grande amor, Senhor, pela tua bondade sobre nossas vidas, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha se derramar assim, em nossa vida, em nosso viver. Pai Celestial, abençoa, Pai, a este que ora agora neste momento comigo, Senhor. Abençoa esta pessoa que está precisando, meu Deus, de uma resposta. Ó Espírito do Senhor, que a tua bondade, que o teu grande amor seja estendido, Senhor, sobre estas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa dar, meu Deus, orientação, que o Senhor possa dar, meu Deus, atenção a este que te pede, meu Deus, por uma saúde, por um milagre, meu Deus.
por uma resposta. Espírito do Senhor, dominador, faz, meu Deus, o que nós não podemos fazer. Pai, eu coloco, meu Deus, esses, Senhor, que estão realmente inscritos no nosso canal, esses que estão se inscrevendo, esses que estão compartilhando, Senhor. Pai bendito, faz, meu Pai, o que nós não podemos fazer. Pai, eu te louvo e já te glorifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Seria bom que você fosse uma pessoa inscrita. Compartilhe este vídeo para que chegue em mais outros lugares, em outras determinações, e que as pessoas possam ser beneficiadas. Diga, olha, no canal Santos Digital Gospel está realmente, o pastor sempre traz uma palavra de orientação, uma palavra de bênção. Então vocês façam isso, faça isso, que Deus vai te abençoar. Seja um missionário do bem, Compartilhe este link, compartilhe esta mensagem e deixa Deus trabalhar. Diga, o pastor Antônio Santos é uma bênção de Deus, Está sempre trazendo uma bênção de Deus para nossas vidas no canal Santos Digital Gospel. Então Deus abençoe vocês, inscreva-se no nosso canal e também deixa assim um likezinho para nós, que é de suma importância. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Brasil. Canal Santos Digital. Inscreva-se, seja um missionário do bem. Canal Santos Digital Gospel.